sabemos muito bem, porque do pedido de urgência do deputado do Estado do Maranhão para tramitação em caráter de emergência, que é para poder poluir outros assuntos que tramitam em Brasília, em relação à CPMI do 8 de janeiro, em relação ao projeto da censura que tramita também naquelas casas de leis. Então eles estão criando hoje uma série de cortinas de fumaça para poder fazer passar esses outros projetos e para poder elencarem. Mas sem se lembrar que nesse entrechoque político que eles estão causando lá em Brasília, lá, as vítimas são vocês. Sem se lembrar disso, de forma vil, de forma covarde, de forma mesquinha, se esquecem que é o povo que sofre. 2 números me fazem sentido para mim apenas nessa apresentação. O primeiro dele é que o Brasil já conta com 14% de terra destinadas a indígenas. E lembrar que todo o território catarinense corresponde a apenas 1% do território nacional. Com o território indígena que existe hoje, fariam 14 estados de Santa Catarina. E desse 1,2%, que é o estado de Santa Catarina, apenas 10% é totalmente agricultável. Ou seja, 0,01% do território nacional é o que corresponde à agricultura no estado de Santa Catarina. Porque eu tenho muito respeito por todos vocês. E eu não fiz 580 quilômetros de madrugada dentro para estar aqui hoje, para poder perder minha viagem. Tá? Eu quero pedir para vocês que repassem a todos no Distrito Federal que Santa Catarina não vai ceder um único centímetro de terra para índio, não vai ceder um centímetro de terra para movimento quilombola e muito menos para o MST. Procurem outro 1% do país para atormentar essa política nefasta do PT. Tanto que nós avisamos, tanto que nós gritamos nas redes sociais, tanto que nós pedimos, tanto que nós imploramos. E eu quero dizer àquela senhora que levantou ali, deu o depoimento dela ali, a senhora pode chegar para o filho e para a filha da senhora e falar que ano que vem, o Dia das Mães, que se aproxima agora, vai ser comemorado na casa da senhora, porque nós não vamos deixar isso acontecer no estado de Santa Catarina. E por que eu afirmo isso? Eu afirmo isso com a mais absoluta certeza. Porque metade daquelas 1.000 pessoas que foram presas lá em Brasília, 500 era de Santa Catarina. Desse estado pequenininho de 1%. Quase 40% daqueles que ainda estão presos são meus amigos, são meus irmãos, são pessoas que andaram junto comigo aqui no estado de Santa Catarina. E nós colocamos lá mais de 5.000 pessoas em Brasília. E nós ocupamos as frentes dos quartéis. E se eventualmente vocês não sabem com quem estão se metendo, nós dizemos não, independente do que decida o STF, independente do movimento político que se forme em forma disso, nós estaremos aqui com os caminhoneiros que transportam soja que vocês plantam, nós estaremos aqui com todos os movimentos de direita acampado aqui. Prepare para receber a direita do estado de Santa Catarina aqui na cidade de vocês. Nós seremos a muralha. Acabou, não existe negociação. Então se prepare, inclusive para o confronto. Porque são 3 colunas que me levaram há 6 anos atrás. Eu não sonhava que seria um político. E agora eu digo com muito orgulho que eu sou um político. Tenho orgulho de ser político. E digo que as 3 colunas, que é o direito à propriedade, indiscutível. Direito à propriedade é indiscutível. O direito da preservação da vida desde a sua concepção e depois da sua concepção de ter meios para poder você praticar a sua legítima defesa. Essas são umas delas. E o terceiro delas é saber que nós somos um povo temente a Deus e que nós acreditamos nele. Pode falar, Santa Catarina é um povo ordeiro, mas não é um povo frouxo, um povo que foge da sua guerra. Nós estaremos aqui com vocês, vocês não estão sozinhos. E se lembrem que nós da direita estamos falando que esse momento chegaria, caso esse bandido chegasse à presidência da República. Nós avisamos. E nós não vamos cair de novo nessa. E me desculpem todos, discurso morno. A própria Bíblia diz que o morno vai ser mastigado e vai ser cuspido e vai ser vomitado. Avisem, Santa Catarina, isso não vai acontecer. Muito obrigado. Mas algo que aterroriza o agronegócio brasileiro é o avanço do MST
invadindo as terras de quem trabalha e produz, inclusive invadindo terras da Embrapa, que são centro de pesquisa para a inovação do agronegócio brasileiro. A gente vê as invasões ocorrendo dia a dia. Quando houve a manifestação do dia 8 de janeiro, que não tinha uma pessoa armada, a Justiça, o Ministério da Justiça, o STF, agiu rapidamente, prendendo vários inocentes, e até hoje vários inocentes estão lá presos. Vocês conhecem algum líder do MST, algum invasor de terra preso nesse país? Certamente a resposta foi dada no silêncio de cada um de nós. Agora, estamos vivendo um marco temporal. Olha o que o atual presidente da República fala hoje, publicado no site do G1 da Globo. Ele diz o seguinte: eu quero não deixar nenhuma terra indígena que não seja demarcada neste meu mandato de 4 anos. Este é um compromisso que eu tenho, que eu fiz com vocês antes da campanha, afirma o atual presidente. Ele fala que nós vamos legalizar as terras indígenas. É um processo um pouco demorado. A nossa querida ministra sabe do processo. Veja bem, o presidente tentando interferir diretamente numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Quando o deputado Colato aqui fala que a decisão é política, esta reunião hoje é um levante contra tudo isso. Nós vamos enfrentar tudo isso com muita força, porque os catarinenses não vão permitir essa atrocidade com o povo brasileiro. O trauma que essa juventude, que essas crianças que estavam aqui assistindo, é dever nosso resolver esse trauma. Um processo tem uma interferência jurídica direto de um presidente da República que deveria ser presidente de todos os brasileiros, mas que toma lado. Nós temos que tomar o nosso lado em defesa da nossa terra, da nossa gente, do trabalho de quem trabalha e produz e precisa viver honestamente. Eu tenho certeza, os indígenas são bem tratados por todos os brasileiros. Eles não precisam de mais terra, eles precisam de políticas públicas para melhorar a sua participação na vida comunitária. Se nós formos omissos, pararem com essa mobilização, eles vão decidir por nós. Portanto, a vigília, o trabalho permanente, para que nós possamos comemorar no futuro próximo uma vitória que já foi conquistada com a Constituição de 88 e querem nos tirar, querem nos roubar, e nós não vamos deixar isso acontecer, logicamente. Ninguém com o melhor conhecimento de causa para falar sobre este assunto aqui no município de Cunhaporã quanto eu. Iniciamos a nossa trajetória política justamente no ano em que nós tivemos a invasão aqui no interior dos nossos 2 municípios, meados de julho de 2000, e de lá até então esse assunto nos persegue. Nos tira sossego, esse assunto tira sono, tira fome, esse assunto deprime. Nós acompanhamos os casos de todas as famílias daquela região naquele período, e nós tivemos um dos maiores índices, Colato, de depressão nas famílias naquela região, intitulada como Reserva do Araçá. Então a gente sabe o quanto isso para nós é caro aqui no município de Cunhaporã, e tanto para Saudades, o quanto isso machuca este tema. Por isso que quando se elaborou as primeiras conversas aqui no município, o nosso presidente da cooperativa, Cláudio Posto, é testemunha disso, Samuel também, que acompanhou desde as primeiras reuniões, sempre foi meta e foi tema de nós termos um movimento suprapartidário, mas sim tivesse o sangue, a luta, a garra do nosso agricultor. E por isso que este DPD teve tanta força e tanta envergadura para fazer esses enfrentamentos, para estar na Justiça Federal de Chapecó defendendo o agricultor, para estar lá em Porto Alegre,
na 4ª região defendendo, para sensibilizar governadores, para estarmos em Brasília lutando, batendo de porta em porta e exigindo aquilo que é o mais digno, que é o direito da propriedade, amplamente amparado pela nossa Constituição Federal de 1988. Por isso que nós temos essa fortaleza e ela é única no Brasil. Nós não temos em nenhum lugar do Brasil um movimento apolítico fora das alças do governo estadual, municipal e federal e que consiga fazer uma defesa com tanta precisão e com tanta dedicação daquilo que é o mais sagrado que falei, que é o direito da propriedade. E esta independência nos dá credibilidade, doutor da Cruz. Essa independência te dá discurso no momento de fazer uma sustentação perante um juiz federal em defesa dos nossos agricultores. Esta independência deu também ao nosso procurador, doutor Loreno, levar a defesa do nossa Santa Catarina lá em Brasília. E ainda naquele momento o Colato estava lá, nós fizemos questão de pedir ao governador, saudoso Luiz Henrique, para que levasse o Loreno a Brasília, para que estivesse ao lado do Colato, porque ninguém melhor do que o doutor Loreno aqui em Santa Catarina para conhecer esses temas. Desde o episódio lá de Ibirama e tantos outros que ele acompanha, se você perguntar ao doutor Loreno detalhes de cada um desses casos catarinenses, ele sabe. E por isso que lá eles têm essas informações precisas, porque nós sempre procuramos municiar estas informações com pessoas de credibilidade e pessoas que pudessem fazer com que a nossa voz fosse ouvida lá em Brasília. Temos um outro grande problema, que é a questão do CAR. O SICAR está saindo do Ministério da Agricultura e dentro da reforma administrativa, ele vai migrar para o Ministério do Meio Ambiente. Por isso que o CAR está suspenso até o dia 5/5 em todo o território nacional. Então, tão logo se defina que a competência vai ser no Ministério, nós vamos até o Ministério e já pedimos a audiência através da presidência da Assembleia Legislativa para conversarmos com a ministra, porque o entendimento que nós firmamos ali atrás e que o deputado Colato, hoje secretário da Agricultura, falou há pouco para vocês, foi a interpretação que nós já construímos em outras situações que envolvia Cunhaporã e Saudades, que acontecia sempre aquela restrição no momento de trabalharmos um financiamento ou de fazermos o repasse de uma escritura. Eles só podem fazer este apontamento restritivo quando a reserva já está homologada. Não é o caso nosso, aqui nós não temos reserva homologada, então eles têm que retirar esta restrição. Por isso a nossa audiência, para levarmos esta reivindicação, eu acredito que eles farão, e nós iremos lá juntamente com o nosso secretário de Agricultura, fazer esses apontamentos para que nós possamos fazer essa regulação. Nós estamos nessa inquietude por força de um decreto. Você sabe como é que se revoga um decreto? Você sabe como é que se corrige um decreto? É com outro decreto. Esse problema de Cunhaporã e Saudades já passou na mão de 5 presidentes da República. Não foi de um só. E qualquer um deles poderia ter revogado esta porcaria deste decreto ou consertado esse decreto. E não o fizeram. Agora nós estamos vivenciando um momento muito difícil para o Brasil, que é esta questão do marco temporal. Da forma como está, e nós precisamos ganhar tempo, porque da forma como está, tudo indica que nós perderemos por 6 votos a 5. Por isso nós já tomamos a liberdade, também através da presidência da Assembleia e amparado por todos os deputados e deputadas de Santa Catarina, de pedirmos uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, porque é ele que está com vista desta matéria neste momento, e como está pautado já para os próximos meses, a análise e o julgamento deste processo, nós precisamos fazer esta conversa também com o ministro em nome de Santa Catarina. Por isso nós também tomamos a liberdade de marcarmos uma grande movimentação catarinense em defesa do marco temporal para o dia 15 às 16 horas, lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para que possamos tirar uma carta dos catarinenses e enviarmos a Brasília e fazermos a mobilização necessária. Porque da mesma forma como o decreto é fácil de fazer um conserto ou anulá-lo, também é fácil de resolver esta contenda, e o remédio para resolver a contenda já foi anunciado aqui por muitos deputados federais. O que precisa é a mobilização do Congresso Nacional para votar matéria desta natureza. Mas a partir do momento que nós tenhamos a segurança de que todas as novas aldeias,
todas as novas demarcações obrigatoriamente precisam passar pelo crivo do Congresso Nacional, eu duvido que essa lambança, essa brincadeira de mau gosto aconteça no nosso Brasil. Então depende também de uma lei. Então todos podem contribuir dentro desse processo de construção. Nós faremos a nossa parte. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, através de todos os deputados e deputadas, faremos a nossa parte. Mas o eco maior precisa estar lá em Brasília. E se nós precisarmos fazer uma ampla mobilização aqui em Santa Catarina, nós faremos para levar esta voz dos catarinenses em defesa de todas as nossas propriedades. Contem com a gente, contem com o parlamento, contem com o nosso trabalho, embora muitas vezes silencioso, mas é um trabalho comprometido, é um trabalho apolítico e, acima de tudo, é um trabalho de quem já esteve e vive toda esta situação aqui no interior dos nossos dois municípios, o município de Cunha Porém e de Saudades. Estamos juntos nesta luta. Não esqueçam que nós estamos juntos nesta luta. Santa Catarina está com vocês. Santa Catarina não vai virar as costas para o seu povo. Santa Catarina não vai conseguir olhar de frente para o nosso cidadão a partir do momento em que o nosso cidadão ter o seu direito proprietário sendo esbulhado, sendo retirado daquilo que é o mais sagrado. Então conte conosco, vamos firmes, vamos fortes, não vamos desanimar, que a luta é só daqueles que merecem, daqueles que trabalham por ela, e nós estamos trabalhando e fazendo com que o nosso agricultor tenha o seu valor. Um grande abraço. Eu hoje, além de representar os 5.400 associados da cooperativa Auriverde, me incumbiram também de representar o SESC, que hoje representa 250 cooperativas no estado de Santa Catarina. E o movimento cooperativista de Santa Catarina hoje tem praticamente 4 milhões de associados. E é esses associados com certeza estão juntos na luta e no exemplo que Cunha Porã teve na defesa da propriedade e da dignidade. Não existe desenvolvimento sem direito à propriedade. Esses dias mesmo, eu conversando com um haitiano, eu perguntei para ele, já que o Haiti, que sofreu um terremoto, e depois de 15, 16 anos ainda não se reconstruiu, o porquê? Ele me disse o seguinte: na nossa cultura e no Haiti não existe direito à propriedade. Se eu planto, eu não colho. E por que eu vou plantar? E assim, por isso que a África não desenvolve. Eles têm o mesmo clima, eles têm terras aráveis e tem milhões de famintos porque não sabem se organizar e não reconhecem a propriedade privada. Esse direito é sagrado para o desenvolvimento e a dignidade nossa. Portanto, é isso que nós clamamos. E as cooperativas aqui constituídas, desde o começo do DPD e da nossa luta, sempre esteve ao lado. E hoje, nós precisamos a força de todos os parlamentares catarinenses para que consertem as lacunas que foram aqui citadas pelo Loreno. Porque não há o que discutir. Eu acho que é respeitar a Constituição, é respeitar o marco temporal. É para dar segurança jurídica ao nosso povo. É isso que nós defendemos e por isso que estamos ao lado da bandeira de vocês e aqui queremos engrossar esse coro para que esse eco chegue em Brasília, aonde que se decide essa macro questão. E que seja para todos os agricultores do Brasil. Quando nós vimos que se tira agricultor de uma propriedade para se colocar outras pessoas, isso não é dignidade, isso é desrespeito. Eu quero dizer a todos os deputados e os representantes políticos que estão aqui, se coloquem no lugar desses agricultores. Imagina vocês, tirando o diploma de vocês, tirando tudo o que vocês têm, somente dando as benfeitorias que vocês têm e peguem a família de vocês e vão para a estrada. Saber o que vocês vão fazer daqui para frente. É isso que os nossos agricultores estão sentindo aqui. Eu sei disso porque desde 2006 eu acompanho. E essa é uma grande verdade. Ninguém imagina o que é
Nós agora, juntamente com a Raquel e a nossa diretoria do sindicato, fazer todos as procurações, buscando todas as autorizações. O que essas famílias sentem. Se vocês ficassem uma semana ali na frente fazendo esse trabalho, eu tenho certeza que vocês iam sentir muito mais, iam realmente ajudar a resolver esse problema. E juridicamente eu acho que está muito bem encaminhado. Agora, infelizmente, politicamente, não. Nós temos que ser bem sinceros. E eu digo mais para vocês. Vamos prestar atenção. Não só na questão política. Vamos prestar atenção em quem realmente defende nós como agricultor. Seja ele movimento sindical, seja ele cooperativa, seja ele líder religioso, porque muitas vezes os nossos líderes religiosos também não defendem nós. Eles só olham a questão que seja ideologicamente, e o nosso STF que hoje é ideológico, ele não é jurídico. E isso nós temos que prestar atenção. E eu acho que nós temos 3 anos agora para nós avaliar o que os nossos líderes políticos estão fazendo. Nós temos 3 anos. Porque daqui 3 anos nós vamos ter novamente os lançamentos de candidatos. E nós temos que olhar com bons olhos quem realmente está defendendo nós. E esse é o sentimento que eu digo de vocês, de todo o movimento sindical. O movimento sindical da FETESC jamais vai incentivar a invasão de propriedades, porque dentro do estado de Santa Catarina nós já temos a reforma agrária. É só manter ela, e é isso que nós queremos. Que nem o próprio CIMI e o próprio FUNAI disseram, Cunhaporã e Saudades é um jogo onde que cair a primeira pedra, cai o resto. E se cair Cunhaporã e Saudades, com essa organização que tem, vocês imaginem o que vai ser do oeste de Santa Catarina e do estado. Porque tirou o oeste do estado, se foi a agroindústria, eu quero ver o que os portos vão exportar e importar. É mais um dia de trabalho, né? Como esses 23 anos de luta, de empenho, dedicação e sofrimento também, né? Então é mais um momento que a gente passa por isso, as dificuldades vão vindo, a gente vai superando. Tivemos várias vitórias na parte jurídica, mas na parte administrativa, na parte que deveria ter uma solução, na verdade não aconteceu. Então é mais um momento, essa audiência a gente tem que parabenizar novamente a Câmara de Vereadores de Cunhaporã, convocação das pessoas que estiveram presentes nos apoiando, as autoridades que se fizeram presentes também, e dar o recado a elas. Elas têm que trabalhar melhor, porque a solução não veio. O trabalho não foi bem feito. Então nós temos que construir algumas coisas ainda. Perdemos tempo, 23 anos? Não. Nós temos um aprendizado e nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que buscar soluções para os indígenas e a solução jurídica, acredito que para nós vai vir. Mas os indígenas também são vítimas dessa situação, porque tem grupos de pessoas, partidos políticos, lideranças religiosas principalmente, que usam disso, e ONGs também. Então é um período difícil para nós, ainda mais quando agora entra nesse novo julgamento que vai ser reiniciado sobre o marco temporal. Isso nós sabemos que o nosso processo está bem embasado, mas acaba refletindo novamente, e ele deu um passo atrás. Então nós temos que retomar, temos que fazer pressão, fazer cobrança para as lideranças principalmente. Não vale a pena a gente só escutar o discurso, tem que cobrar a todo momento, e isso a população está fazendo. Os produtores estão fazendo, nós estamos recebendo o apoio. Não são apenas 173 famílias, é toda uma região. E essa região, ela precisa ser acalmada principalmente e ter essa segurança jurídica para nós podermos continuar trabalhando, continuar tocando as nossas propriedades e produzindo alimento e produzindo riqueza para a região e para o Brasil. Então esse entrave de primeiro momento é o CAR,
essa audiência provocada principalmente foi a respeito disso, porque é um documento importante, nós usamos eles para nossa licença ambiental, para transferência de uma terra, para buscar um financiamento, e isso estão tirando um direito nosso. Deputado, o que nós podemos esperar desta audiência pública e o que ainda vem pela frente? Olha, essa é uma batalha que a gente já enfrenta desde o ano de 2000. Não é uma batalha fácil, até porque se fosse fácil nós já teríamos resolvido isso ainda há muitos anos atrás, né? O momento hoje é um momento muito delicado, porque lá no STF está tramitando e está em discussão o marco temporal, que é a interpretação da Constituição de 1988, quando se refere à ampliação e novas demarcações de terras indígenas no território brasileiro. Então isso tem causado um desassossego em todo o território nacional, até porque as votações estão, melhor dizendo, muito parelhas, né? Há uma tendência, quem sabe, para a derrubada do marco temporal, que vai ser muito prejudicial para a nossa nação brasileira. Então essas informações elas chegam a todas as pessoas e principalmente nessas áreas onde nós já temos supostos conflitos já e outras onde nós já temos demarcações, como é o caso de Ibirama, Vitor Meireles e tantas outras aqui no estado de Santa Catarina, Paial, aqui bem próximo a nós, ali próximo a Chapecó. Então esse momento, o que se pode esperar? Os encaminhamentos importantes. Um deles é esse pedido nosso através da presidência da Assembleia de uma audiência com Alexandre de Moraes, que hoje tem vista do projeto, do processo que trata do marco temporal. Conversarmos também, quem sabe, com outros ministros, se assim conseguirmos a pauta de agenda. Conversar com a ministra do Meio Ambiente sobre a questão do CAR, que também é um entrave, colocaram algumas restrições que não eram comuns dentro desse processo em áreas que não foram homologadas ainda. E também uma grande movimentação por parte da Assembleia Legislativa no dia 15 de maio, às 16 horas, lá na Assembleia, envolvendo todas as autoridades federais e estaduais e todos os municípios que estão hoje sofrendo toda esta tramitação e esta movimentação da FUNAI, tirando aí o sossego de todos esses agricultores. Além disso, claro, bons encaminhamentos saíram dessa audiência de Cunhaporã referente às questões federais. Projeto de lei que pode, de uma vez por todas, dar um norte seguro a todas as novas avaliações, que é um projeto que já está tramitando lá na Casa, que permite com que o Congresso avalie todos os processos de novas demarcações no território brasileiro. E, além disso, claro, também esta mobilização dos deputados federais e senadores, né, para que o marco temporal seja respeitado. Com esta audiência pública e hoje, justamente no dia de hoje, presidente Lula fez mais 3 demarcações. Isso é preocupante e relevante para nós ou ainda esperamos que a justiça seja feita favoravelmente? Olha, essas demarcações, pelas informações que nós recebemos, são processos que vêm já há anos em áreas já existentes, né? Em áreas que basicamente não há uma resistência tão forte por parte dos agricultores, como é o caso nosso aqui em Santa Catarina, onde nós temos vários movimentos constituídos, a exemplo do DPD, que é o nosso movimento que faz a defesa dos nossos agricultores, e é claro que ele vai querer dar uma resposta dentro daquilo que sempre foi uma filosofia de trabalho, principalmente de partidos de esquerda, mas também temos que lembrar de que no passado ele também já foi presidente, poderia ter resolvido, tantos outros presidentes poderiam ter resolvido essa situação de Cunhaporã e Saudades e não resolveram. Então o que cabe agora é nós fazermos a defesa daquilo que é o nosso interesse e levantarmos essas bandeiras e fazermos as nossas manifestações e pedir aquilo que é o de direito, que é o direito da propriedade. Temos a honra de entrevistar Sargento Lima, do PL. Sargento, como foi a sua visão, a sua opinião referente a esta audiência pública? A audiência é muito boa, eu fico muito feliz de estar aqui hoje aqui. É pauta da direita, é pauta do conservadorismo aqui no estado de Santa Catarina, o direito à propriedade. É disso que nós estamos falando há tanto tempo, né? É um valor que tem que ser defendido a todo custo. É a mesma prioridade que se dá à propriedade, se dá à liberdade. Nós não podemos abrir mão de estar aqui com o microfone na nossa frente. Essa liberdade de imprensa total, a liberdade que tanto nós lutamos, é a mesma que nós transferimos para a propriedade. Nós não podemos abrir mão desse direito
povo maravilhoso, ciente dos seus direitos, isso é muito importante. Nós viemos muito mais para ouvir do que para falar aqui, mas deixamos muito claro que Santa Catarina, esse povo de direita conservador que tem aqui, não irá abrir mão de 1 centímetro de terra, mesmo que sejam questões quilombolas, indígenas, de movimentos sem terra, que procurem outro estado para atormentar que não seja Santa Catarina. Referente às demarcações que foram feitas pelo presidente Lula no dia de hoje, foram mais 3 demarcações. O senhor acredita que essas demarcações, ela implicaria na decisão judicial para o nosso marco temporal ou são causas separadamente? Não, negativo, estão diretamente relacionadas. Esse é o perigo, né? Nós temos Santa Catarina é apenas 1,2% do território nacional. Desse 1,2%, somente a 10ª parte é ocupada por agricultura no estado de Santa Catarina. Então 0,01% do território nacional. É uma maldade com o agricultor catarinense, com tanto espaço no Brasil, vir tocar aqui no estado de Santa Catarina, que é o 5º em enviar recursos para o governo federal. Eles estão matando a própria vaca de leite deles, de fome. Nós somos o 5º a enviar os recursos para Brasília e o 21º em receber de volta. Por isso, da nossa constante luta também pelo Pacto Federativo, para que os recursos que nós enviamos para Brasília retornem em quantidades iguais, né? E, em segundo lugar, para que a gente tenha maior liberdade de legislar sobre a nossa terra. Ou seja, isso é uma questão que é para ser discutida dentro de Santa Catarina. Nós, melhor do que ninguém, sabemos das nossas condições aqui no nosso estado. Quanto que pode ser cedido de terra ou não pode, aonde pode ser colocado, onde vai causar prejuízo, né? Que são fatores que vão influenciar lá fora, quando a gente tem as nossas divisas, nossas exportações, né? A contratação de mão de obra no estado de Santa Catarina está diretamente relacionado a isso. E não é um problema de 200 famílias aqui da região, é um problema de 7 milhões de pessoas que estão agoniadas com isso. Para deixar bem claro, a esquerda não gosta de Santa Catarina, repito isso em todo lugar que eu for, e sempre gosto de concluir com a minha frase, que é a seguinte: o ministro disse que a eleição não se ganha, se toma. Vocês tomaram, mas não vão levar esse país. Prefeita, como na sua visão foi essa audiência pública, a importância desta audiência para este marco temporal? Obrigada, Diris, por estar aqui conosco, a Top TV. A gente sai daqui mais fortalecido. É um assunto que é a maior bandeira de Cunhaporã, a maior bandeira de Saudades. É um assunto triste e forte ao mesmo tempo. Como eu falei nas minhas falas, já comemoramos, já choramos desses 23 anos. Saímos daqui com a certeza de que conseguimos juntar forças. A audiência pública foi iniciada pela Câmara de Vereadores, acolhida pelo município, pelo DPD. E pensa hoje, estarmos aqui com o secretário de Estado da Agricultura, o presidente da LESC, mais deputados estaduais, 3 deputados federais, mais de 12 prefeitos, presidentes de cooperativas e lideranças. O CDL, a Associação Comercial, fechando suas portas, estavam aqui, mais de 1.000 pessoas. O que era o nosso foco? Divulgar para as pessoas saberem o que é marco temporal e cobrar. A gente estava aqui também da CROSSE, toda a nossa parte jurídica, né? E cobrar como nós vamos resolver o CAR nesse momento. Pensa só, o nosso cadastro ambiental rural está com restrição nas áreas afetadas, nas áreas que se dizem indígenas, né? E esse cadastro não poderia estar com restrição porque nós não perdemos na justiça. Nós temos ganho em 3 instâncias. Nosso processo está parado em Brasília por causa do marco temporal, mas o CAR não poderia estar com restrição. E com restrição, o que acontece? O agricultor não consegue movimentação de banco, financiamento, não consegue trabalhar com transferência em cartório, mas o pior, que é o alojamento, porque precisa estar com o ambiental em dia para alojar o frango, o suíno, enfim. Nós hoje temos, nessa área atingida, uma movimentação econômica de 45 milhões ano. Então hoje, escutando as autoridades, levantando já ideias aqui, surgindo, foi muito bom. E por último, né, dizer que as pessoas têm que sim falar de marco temporal, têm que lembrar essa palavra, tá? E cobrar em quem votou, cobrar. Porque o marco temporal, caindo em Brasília, a estabilidade jurídica é do país todo, porque está na nossa Constituição em 88. Deputada, na sua visão, a audiência pública, no contexto geral, foi um sucesso? Com certeza, nega. Antes de mais nada, quero te parabenizar por estar aqui, tá? É muito importante que a imprensa registre o que está acontecendo, divulgue, para que as pessoas possam entender a gravidade do que está acontecendo.
porque o marco temporal não é uma questão aqui de Cunhaporã, de Saudades, de Palmitos, ali do Ibirama, de Santa Catarina. É algo que tem repercussão geral, que o Brasil inteiro vai ser prejudicado ou vai ser beneficiado se a lei for mantida, ou prejudicado se a Constituição for rasgada, se o marco temporal for derrubado. A quantidade de pessoas que tinha aqui, esse salão cheio, foi assim algo realmente que mostra a preocupação, que mostra os riscos que a gente está correndo, extremamente preocupada com o que está acontecendo. Eu tenho certeza que foi um evento muito feliz, parabéns à vereadora que organizou, ao DPD, então isso mostra realmente a nossa preocupação com o que está acontecendo, o nosso compromisso em ajudar. Hoje, justamente hoje, no dia 28/4, foram demarcadas mais algumas áreas indígenas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na sua opinião, isso irá impactar a decisão, no nosso caso, em Cunhaporã? Eu acredito que o que está acontecendo é um erro sem precedentes. Agora há pouco a gente recebeu a notícia, ele aparece erguendo uma faixa, pediu para alcançarem a ele uma faixa defendendo a derrubada do marco temporal. Administrativamente manda demarcar mais 6 áreas indígenas no norte e nordeste do país. Então a gente percebe que não existe uma preocupação com a lei, não existe uma preocupação com toda a população brasileira. É uma questão ideológica, é uma questão que está desrespeitando grande parte do povo brasileiro. Só aqui na cidade, para se ter como exemplo, aqui na nossa região, aqui tem 285 famílias vivendo. 285 famílias. Então eles querem retirar 285 famílias para colocar 20 famílias. Então é uma desproporção gigante. Hoje a maioria das nossas propriedades rurais em Santa Catarina, vale dizer que produz alimento de qualidade para o Brasil e para o mundo. Nós alimentamos o mundo. A média dessas propriedades rurais é em torno de 10 hectares. São pequenas propriedades familiares, agricultura familiar e altamente produtivas. Aí está se fazendo uma média que vai dar mais de 180 hectares por família indígena. Por que isso? Por que agora vai ter latifúndios de famílias indígenas em detrimento de minifúndios, de pequenas propriedades rurais altamente produtivas, como eu falei, de famílias que estão aqui com terra escriturada, com carta convite para vir colonizar a região, terras escrituradas, há mais de 100 anos as pessoas estão trabalhando aqui. Aqui não tem grilagem, aqui não tem rolo de terra, não tem nada. Tem carta convite para vir colonizar a nossa região, o nosso estado de Santa Catarina. São propriedades adquiridas, pagas e escrituradas. São famílias produtivas, são famílias que não podem ir no banco, contrair um financiamento, que não podem investir na sua propriedade porque a insegurança é tamanha. E agora com o novo censo, o CAR, constando como área indígena, sendo que já ganhou em todas as instâncias, em todos os tribunais, dizendo que é propriedade dos agricultores, que em 88, com o advento da Constituição Federal, não havia ocupação indígena aqui. O que está acontecendo de errado? Algum interesse está sendo maior que a Constituição Federal, está sendo maior do que grande parte da população do nosso estado de Santa Catarina e do nosso país. Então a gente está trabalhando para que isso não aconteça, a gente está trabalhando para que não aconteça a derrubada do marco temporal, mas o governador Jorginho Melo pediu para que a Procuradoria-Geral do Estado, que é o advogado do Estado de Santa Catarina, digamos assim, peticionasse ao Supremo Tribunal Federal pedindo o sobrestamento do processo daquela questão de Ibirama, que está questionando o marco temporal, e pediu também para que se abrisse uma sala de negociação, para que se pudesse fazer um acordo, para que ficasse bom para ambas as partes, né? Então o sobrestamento é pedir para o processo parar. Segura aí um pouquinho até a gente tentar fazer um acordo dentro, né, do tribunal, de acordo com a lei, tudo certinho, que é algo facultado às partes, né? Então ele pediu para fazer esse acordo e eles estão trabalhando para tentar esse acordo, que não há dúvidas que é o melhor para todos, né? Já que vai trazer prejuízo para tantas famílias,
já que está trazendo uma insegurança jurídica, isso pode virar uma guerra civil, a gente não consegue imaginar a repercussão que isso pode gerar, porque é uma população indígena muito pequena que vai ser beneficiada em detrimento de uma população muito maior, né? O secretário Colato nos apresentou aqui as proporções, os indicadores, enfim. Mas então, assim, é uma injustiça muito grande que vai acontecer. Estamos aqui na presença da presidente da Câmara de Vereadores de Cunhaporã, aqui na audiência pública do dia 28/4, encerrando os trabalhos por aqui. Presidente, na sua visão, na sua opinião, como foi a avaliação desta audiência pública do dia 28/4 de 2023? Primeiro, agradecer a presença de vocês aí, satisfação em tê-los aí no nosso evento. Como a gente avalia? Como vocês puderam acompanhar, teve um grande público, cheio o ginásio. Gratidão pela participação da comunidade que está engajada aí por essa causa que é justa, é nobre. A gente sabe que hoje, teoricamente, são diretamente os agricultores atingindo, mas acontecendo uma demarcação, é toda a comunidade que é atingida, né? Então, se a gente é para fazer uma panorâmica de como a gente faz uma leitura do evento, tivemos a participação de várias autoridades, né? Então acredito que hoje, né, Adilis, a gente precisa juntar tudo isso e que essas pessoas que estiveram aqui, que realmente vistam a causa e vão cobrar, porque a gente sabe que hoje essa questão é política e a gente precisa desses meios, que eles unam força, que acham a forma certa de fazer acontecer e não acontecer a questão da derrubada do marco temporal, de resolver essa questão do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural dos Agricultores, que está pendente, que automaticamente, não regularizando isso, você sabe que a gente vai ter problema de alojamento de frango, de suínos, enfim. Quem conhece a agricultura sabe que para você alojar Como sobreviver, presidente, nessas condições na propriedade? Vai dar um caos em termos de produção e familiar em todos os sentidos, porque o agricultor, para ter um alojamento de frango, ele precisa ter uma licença ambiental. Para ter a licença ambiental, ele precisa ter o CAR regularizado. Então, tu parou para pensar o caos que vai virar daqui uns dias. Para fazer um financiamento, você precisa ter um CAR. Se precisa do investimento na propriedade para você fazer algo, você precisa ter essas coisas. Então, a ideia foi mobilizar as autoridades para a gente mostrar para eles que nós temos força e cobrar deles para que façam alguma coisa por nós, que não fica só no blá 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 e que realmente se faça, como diz muito bem essa frase, quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Aqui nós temos a frase, ó, quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Sim ao marco temporal. Presidente, as suas conclusões finais neste dia tão importante das nossas vidas, Cunhaporã, saudades, todo o oeste catarinense a nível de Brasil. Tenhamos empatia pelos legítimos proprietários, que são os agricultores, que têm escritura, que compraram honestamente e trabalham honestamente e defendam o marco temporal para não acontecer coisas piores aí para o nosso Brasil, em todos os sentidos, que vistam essa causa porque ela é justa, ela é nobre, ela é correta, porque a gente merece os nossos direitos respeitados. Muito obrigada, presidente. Obrigada pela confiança no nosso trabalho e nós estamos à disposição sempre que a população e assim se fizer entender e a Câmara de Vereadores de Cunhaporã. Muito obrigada. Obrigada a nós.